Mariana Silva segurava o cheque de R$ 20 milhões com mãos trêmulas, os olhos fixos no papel que representava mais do que dinheiro. Era a prova de que a luta pela justiça de seu filho, Lucas, havia sacudido os alicerces de uma poderosa companhia aérea. Apenas 6 meses atrás, Lucas, um jovem de 15 anos com sonhos grandes e um coração vibrante, foi brutalmente atacado com um taser por uma comissária de bordo no voo 1923, simplesmente por pedir para usar o banheiro. A Voe Alto, a companhia que deveria garantir a segurança de seus passageiros, agora enfrentava as consequências de ter cruzado o caminho do filho de um guerreiro da justiça. O incidente, gravado por dezenas de celulares e compartilhado como um incêndio pelas redes sociais, tornou-se um símbolo de resistência contra a discriminação racial que ainda envenenava o Brasil. Enquanto Mariana olhava o cheque, sua mente voltava àquele dia terrível, quando o céu, que deveria ser um lugar de liberdade, transformou-se num campo de batalha. Ela ouviu o eco da voz de seu marido, João, prometendo que a Voe Alto nunca esqueceria o dia em que feriu seu filho. Esta história não é apenas sobre um voo que virou pesadelo, mas sobre a força de uma família, a coragem de uma comunidade e o poder de um povo que, como os antigos espíritos indígenas, se recusa a ser silenciado diante da injustiça. Tudo começou numa manhã quente em São Paulo, onde o sol brilhava sobre a casa modesta da família Silva, no bairro de Capão Redondo. Lucas, um adolescente de 15 anos, estava animado, seus olhos castanhos brilhando como os rios que cortam a Amazônia. Ele arrumava sua mochila com cuidado, verificando cada item da lista que havia feito com a precisão de um capoeirista ensaiando seus golpes. Dentro da bolsa, ele colocou seus fones de ouvido, um caderno para anotar suas impressões de viagem e, com orgulho especial, seu berimbau, o instrumento sagrado da capoeira, que ele levaria para apresentar num festival cultural indígena em Maracanã, no Rio de Janeiro. "Mãe, acha que as nuvens parecem diferentes lá de cima?" perguntou Lucas, enquanto fechava o zíper da mochila, sua voz cheia de curiosidade infantil. Mariana, uma enfermeira experiente que trabalhava no hospital municipal, ajustou o relógio no pulso e sorriu para o filho. "Você vai descobrir isso hoje, meu amor", respondeu, ajeitando o cabelo cacheado de Lucas com carinho. A viagem para o Rio era um presente especial, uma chance para Lucas, um estudante brilhante que sonhava em estudar engenharia na UFRJ, participar de um evento que celebrava as raízes indígenas e afro-brasileiras, com danças, músicas e histórias dos povos originários. Lucas, que desde pequeno frequentava rodas de capoeira com seu grupo comunitário, estava ansioso para tocar o berimbau diante de uma plateia que valorizava suas tradições. João Silva, o pai de Lucas, não pôde acompanhá-los. Como um dos advogados de direitos humanos mais respeitados de São Paulo, ele estava imerso num caso importante, defendendo trabalhadores de uma fábrica acusada de práticas discriminatórias contra funcionários negros e indígenas. "Quero um relatório completo de tudo que você ver, Lucas", disse João, piscando para o filho enquanto se despedia na porta de casa. "E cuidado com as nuvens, elas podem ser traiçoeiras." Lucas riu, abraçando o pai com força. "3 dias, pai. Você vem pro festival, né?" João assentiu, beijando a testa de Mariana. "Estarei lá, prometo. Divirtam-se." A paixão de João por justiça era contagiante, e Lucas cresceu ouvindo histórias de como seu pai lutava para proteger os vulneráveis, inspirando-o a sonhar em mudar o mundo, talvez como engenheiro, talvez como alguém que, como o pai, usasse sua voz para desafiar o que estava errado. O trajeto até o aeroporto de Guarulhos foi tranquilo, com Lucas observando as ruas movimentadas de São Paulo pelo vidro do carro, anotando em seu caderno detalhes sobre as pessoas que via, um hábito que aprendera com a mãe, sempre atenta aos sinais do mundo ao seu redor. No aeroporto, o processo de check-in foi rápido, e mãe e filho aguardaram no portão de embarque, cercados por viajantes de todos os tipos. Lucas, com seu olhar curioso, escrevia no caderno sobre a diversidade ao seu redor. Um casal de idosos conversando em Guarani, uma mulher de negócios falando alto ao celular, um grupo de turistas estrangeiros tirando selfies. Quando o embarque do voo 1923 da Voe Alto foi anunciado, Mariana e Lucas seguiram para a fila, animados. No entanto, ao entrarem na aeronave, algo mudou. A comissária de bordo, Clara Mendes, uma mulher de expressão rígida e sorriso forçado,
cumprimentava os passageiros com um bem-vindos a bordo mecânico. Para um casal branco de meia-idade à frente deles, que mencionou estar viajando para comemorar bodas, Clara se iluminou, oferecendo parabéns e prometendo uma sobremesa especial durante o voo. Quando chegou a vez de Lucas e Mariana, o sorriso de Clara endureceu. Passes de embarque, disse ela secamente, estendendo a mão sem olhar nos olhos deles. Não houve boas-vindas, nem gentilezas. Lucas percebeu a mudança, mas apenas apertou a mão da mãe, sem dizer nada, enquanto seguiam para seus assentos na fileira 22. Enquanto se acomodavam, Lucas observou Clara interagindo com outros passageiros. Sua atitude variava de forma evidente. Com passageiros brancos, ela era atenciosa, até calorosa, oferecendo travesseiros ou respondendo com paciência a perguntas. Com passageiros negros ou indígenas, sua voz tornava-se cortante, suas instruções mais autoritárias. "Você viu isso, mãe?" sussurrou Lucas, seu instinto de observação captando a discriminação sutil. Mariana suspirou, mantendo a calma. "Foca na viagem, filho. Algumas pessoas carregam preconceitos como bagagem pesada." Lucas assentiu, mas guardou a observação em seu caderno, escrevendo: "Por que ela trata as pessoas de forma diferente?" Ele folheou o cartão de segurança no bolso do assento, memorizando as saídas de emergência com a mesma seriedade com que praticava capoeira, sempre atento aos detalhes. O voo decolou suavemente, e São Paulo foi ficando pequena sob as asas do avião. Lucas, grudado na janela, ficou fascinado com a vista. Os campos verdes, os rios brilhando como fitas prateadas, as nuvens fofas abaixo deles. "É como estar dentro de uma pintura dos deuses da floresta." Ele murmurou, pensando nas histórias que Dona Rosa, uma anciã guarani que frequentava sua roda de capoeira, contava sobre os espíritos que protegiam a natureza. Cerca de 1 hora após a decolagem, o piloto anunciou pelo interfone: "Senhoras e senhores, estamos esperando alguma turbulência à frente. O sinal de cinto está ligado. Por favor, retornem aos seus assentos e mantenham os cintos afivelados." Lucas, que estava bebendo suco de laranja, começou a sentir uma necessidade urgente de usar o banheiro. Ele tentou esperar, mexendo-se inquieto no assento, mas a sensação só aumentava. O sinal de cinto permaneceu aceso, mas a turbulência não veio. Lucas notou que outros passageiros, incluindo um adolescente branco algumas fileiras à frente, ignoravam o aviso e iam ao banheiro. Clara, que patrulhava o corredor, não disse nada ao garoto branco. Após mais 15 minutos de desconforto, Lucas não aguentou mais. Olhou para Mariana, que lia um livro sobre medicina tradicional indígena, e sussurrou: "Mãe, eu preciso ir ao banheiro." Mariana hesitou, olhando o sinal de cinto, mas assentiu. "Vai rápido, meu amor." Lucas desafivelou o cinto e se levantou, segurando-se nos encostos dos assentos para manter o equilíbrio. Antes que pudesse dar 3 passos, Clara apareceu à sua frente, braços cruzados, o olhar frio. "O sinal de cinto está ligado", disse ela, a voz afiada como uma faca. "Volte para o seu assento agora." Lucas, mantendo a educação que aprendera com os pais, respondeu suavemente: "Desculpe-me, senhora, mas eu realmente preciso usar o banheiro. Vi outras pessoas indo, achei que estava tudo bem." Clara estreitou os olhos. "Eu não vou repetir, volte para o seu assento." Lucas, confuso, apontou discretamente para o banheiro, onde o adolescente branco acabara de sair. "Mas aquele menino foi, e a senhora não disse nada. Só vai levar 1 minuto, prometo." O rosto de Clara endureceu, suas narinas se dilatando ligeiramente. "Você está questionando minha autoridade?" perguntou ela, a voz alta o suficiente para atrair olhares de outros passageiros. Mariana, percebendo a tensão, levantou-se. "Com licença", começou, mas Clara a interrompeu com um gesto. "Senhora, seu filho precisa cumprir as regras de segurança." Nesse momento, Dona Rosa, a anciã guarani sentada algumas fileiras atrás, começou a filmar a cena com seu celular antigo, murmurando uma prece em sua língua nativa para os espíritos da justiça. Pedro, um jovem músico com dreadlocks e uma bolsa cheia de CDs, também pegou seu celular, capturando cada palavra. Outros passageiros começaram a observar, alguns sussurrando, outros franzindo a testa. Lucas, agora envergonhado com a atenção, tentou explicar: "Não estou fazendo nada errado, só preciso..." Antes que pudesse terminar, Clara enfiou a mão no bolso e puxou um dispositivo preto. Num movimento rápido,
Ela apontou o taser para Lucas e apertou o gatilho. 2 dardos metálicos voaram, conectados por fios finos, e acertaram o peito do garoto. O corpo de Lucas ficou rígido, seus olhos arregalados de choque e dor, um grito abafado escapando enquanto 50.000 volts o atravessavam. Ele caiu no corredor, convulsionando, enquanto o cheiro acre de ozônio enchia o ar. Lucas! Mariana gritou, jogando-se ao lado do filho. Suas mãos de enfermeira verificando o pulso dele enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Meu Deus, ela usou um taser num menino! Exclamou Dona Rosa, sua voz ecoando com a força de uma anciã que já vira muitas injustiças. Pedro, ainda filmando, gritava. Isso é inaceitável, ele é uma criança. Passageiros se levantaram, alguns em choque, outros horrorizados, enquanto celulares capturavam a cena. O adolescente branco que usara o banheiro ficou paralisado, o rosto pálido. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, Clara soltou o gatilho e Lucas parou de se contorcer, mas pequenos tremores ainda percorriam seu corpo. Uma mancha úmida se espalhou por sua calça, resultado do choque elétrico que o fez perder o controle do corpo. Mariana, com lágrimas de raiva e medo, segurava o rosto do filho. Lucas, você me ouve? Fica comigo, meu amor. Clara, ainda segurando o taser, disse com frieza. Ele estava sendo agressivo e não cumpriu as ordens. Agressivo? Retrucou Dona Rosa, levantando-se com dificuldade, apoiada em sua bengala. Esse menino foi educado. Você deixou outro garoto ir ao banheiro e atacou este por causa da cor dele. Um homem de blazer, identificando-se como o Marechal do Ar Eduardo Santos, aproximou-se. Em vez de confrontar Clara, ele olhou para Lucas. Garoto, preciso que você fique calmo e siga as instruções. Mariana, indignada, respondeu. Calmo, meu filho foi atacado. Ele precisa de um médico, não de intimidação. Pedro, ainda filmando, gritou. Isso é racismo puro, todo mundo viu. Dona Rosa, com lágrimas nos olhos, começou a entoar uma canção guarani, pedindo aos espíritos que protegessem Lucas. A tensão no avião era palpável, com passageiros divididos. Alguns defendiam Clara, citando a segurança do voo. Outros, como Pedro e Dona Rosa, exigiam justiça. O piloto anunciou pelo interfone. Senhoras e senhores, devido a um incidente na cabine, faremos um pouso de emergência no Rio de Janeiro. Permaneçam sentados. Enquanto o avião descia, Mariana segurava a mão de Lucas, que tremia, os olhos marejados de humilhação. Ela pegou o celular e enviou uma mensagem para João. Emergência. Lucas foi tasado por uma comissária por pedir para usar o banheiro. Pousando no Rio. Precisamos de você. No tribunal em São Paulo, João sentiu o celular vibrar durante um intervalo. Ao abrir a mensagem e ver o vídeo que Dona Rosa postara nas redes sociais, com a legenda Injustiça nos céus, justiça para Lucas, seu sangue gelou. As imagens de Lucas convulsionando no chão do avião o fizeram abandonar o tribunal sem dizer uma palavra, correndo para reservar o próximo voo para o Rio. Enquanto isso, no voo 1923, o avião aterrissou no aeroporto do Galeão, longe do terminal. Luzes de viaturas policiais e ambulâncias piscavam na pista. Dona Rosa, olhando pela janela, murmurou. Os espíritos da justiça estão acordando. Lucas, ainda em choque, encostou a cabeça na janela, lágrimas silenciosas escorrendo enquanto pensava nas histórias de Dona Rosa sobre os guerreiros indígenas que lutavam contra a opressão. Sua primeira viagem de avião, que deveria ser uma celebração de sua cultura, havia se tornado um pesadelo. Mas naquele momento, algo dentro dele, como o som do berimbau em sua mente, prometia que ele não se curvaria. Ao desembarcarem, 4 policiais do Rio entraram no avião, acompanhados por 2 representantes da Voe Alto, em ternos impecáveis. Clara correu até eles falando rápido e apontando para Lucas. O policial líder, um homem corpulento chamado Capitão Almeida, parou na fileira 22. Você é Lucas Silva? Perguntou, a mão no coldre. Antes que Lucas pudesse responder, Mariana se levantou. Meu filho precisa de cuidados médicos. Ele foi atacado por essa comissária por tentar usar o banheiro? Almeida respondeu. Recebemos relatos de um passageiro desordeiro que ameaçou a tripulação. Dona Rosa, indignada, levantou o celular. Ameaça? Vejam o vídeo, esse menino não fez nada.
Pedro e outros passageiros começaram a gritar, mostrando suas gravações. Mas, para horror de Mariana, Almeida tirou um par de algemas. "Levante-se, garoto! Mãos atrás das costas!" "Vocês estão prendendo ele?" gritou Mariana. "Ele é a vítima!" Almeida hesitou, mas insistiu. "Estamos detendo ele para esclarecimentos." Dona Rosa, com a força de uma anciã guarani, bloqueou o corredor. "Vocês não vão levar esse menino sem um médico. Os espíritos estão vendo isso." Sua voz ecoou, e outros passageiros começaram a se levantar, formando um pequeno muro de solidariedade. Após um impasse tenso, Almeida concordou em levar Lucas ao hospital, mas sob escolta policial. Mariana insistiu em acompanhá-lo, enquanto Lucas, algemado, caminhava pelo corredor da primeira classe, os olhos baixos, sentindo cada olhar sobre ele. A imagem de um adolescente negro algemado, ainda tremendo do ataque, tornou-se um símbolo poderoso quando o vídeo de Dona Rosa viralizou, acompanhado por hashtags como "Justiça para Lucas" e "Chega de racismo". No hospital, Lucas foi tratado por exposição ao taser, com médicos confirmando estresse cardíaco e danos musculares. Mariana, ao lado do filho, segurava sua mão, sussurrando palavras de conforto em tupi, uma língua que aprendera com pacientes indígenas. Enquanto isso, João chegava ao rio, sua raiva transformada em determinação. Ele sabia que a luta estava apenas começando, mas como os guerreiros da floresta que Dona Rosa descrevia, ele estava pronto para enfrentar qualquer tempestade para proteger seu filho e garantir que a justiça, como um pássaro sagrado, alçasse voo. No Hospital do Rio de Janeiro, sob a luz fria das lâmpadas fluorescentes, Mariana Silva segurava a mão de Lucas, cujo corpo ainda tremia dos efeitos do choque elétrico que sofrera no voo 1923. O coração de Mariana, uma enfermeira acostumada a lidar com emergências, batia descompassado, não apenas pelo medo de perder o filho, mas pela raiva de vê-lo tratado como criminoso por pedir algo tão simples quanto usar o banheiro. Fora do quarto, uma multidão começava a se reunir, suas vozes ecoando pelas ruas do Galeão. Eram ativistas, moradores locais e membros de comunidades indígenas e afro-brasileiras, cantando hinos tradicionais guarani e sambas de resistência, com tambores que pareciam invocar os espíritos da floresta. "Justiça para Lucas", gritavam, segurando cartazes com o rosto do adolescente, cuja história, graças ao vídeo de Dona Rosa, já incendiava as redes sociais. No centro da multidão, Dona Rosa, a anciã guarani, erguia sua bengala como um cetro, entoando uma prece para Tupã, pedindo proteção e força para o jovem guerreiro. Lucas, ainda pálido, olhou pela janela do hospital e viu as luzes dos celulares brilhando na noite, como estrelas guiando um caminho de esperança. "Eles estão aqui por mim, mãe?", perguntou, sua voz fraca, mas com um fio de curiosidade. Mariana, enxugando uma lágrima, respondeu: "Sim, meu amor. O Brasil inteiro está com você. Como os antigos guerreiros, não vamos nos curvar." Naquele momento, a chama da justiça, como o fogo sagrado das cerimônias indígenas, começava a arder, e a família Silva sabia que a batalha estava apenas começando. Enquanto Lucas era examinado, João Silva chegou ao hospital, seu rosto marcado por uma mistura de fúria controlada e determinação. Ele atravessou a multidão, que o reconheceu como o advogado incansável que enfrentava gigantes em nome dos oprimidos. "Obrigado por estarem aqui", disse ele, apertando as mãos de manifestantes, muitos dos quais usavam colares de sementes e pinturas corporais inspiradas nas tradições indígenas. No quarto de Lucas, João abraçou o filho com força, sentindo o peso do trauma no corpo frágil do menino. "Você está seguro agora", prometeu, embora soubesse que a segurança verdadeira exigiria uma luta longa. Mariana relatou os detalhes do incidente, mostrando o vídeo de Dona Rosa, que já acumulava milhões de visualizações, com a hashtag "Justiça para Lucas". João, com a precisão de um advogado experiente, começou a traçar um plano. "Precisamos transformar isso numa causa maior", disse ele. "Não é só sobre o Lucas, é sobre todas as crianças negras e indígenas que enfrentam isso todos os dias." Ele pegou o celular e contatou Ana Clara, uma jornalista independente conhecida por suas reportagens sobre injustiças raciais e sua paixão pela cultura afro-brasileira. "Ana, preciso de você no Rio. Esse caso vai mudar tudo."
Ana Clara chegou ao hospital horas depois, trazendo consigo um caderno cheio de anotações e uma energia vibrante que lembrava as rodas de samba de Salvador. Com cabelos trançados adornados com contas coloridas, ela abraçou Mariana como uma velha amiga. Eu vi o vídeo, disse Ana, seus olhos brilhando de indignação. Isso não é um incidente isolado. A Voealto tem um histórico de discriminação e eu vou ajudar vocês a provar isso. Ana já havia começado a investigar a comissária Clara Mendes, descobrindo que ela fazia parte de um grupo secreto de segurança liderado por Ricardo Lima, o diretor de segurança da Voealto. Eles chamam isso de equipe de resposta especial, explicou Ana, mostrando documentos que conseguira com um contato interno. Não é política oficial, mas Clara e outros comissários escolhidos recebem treinamento extra e, pasmem, equipamentos como tasers. João franziu a testa processando a informação. Isso viola todas as regulamentações da aviação. Como eles conseguiram manter isso escondido? Ana sorriu, com um brilho astuto. Porque Ricardo Lima tem conexões poderosas. Ele já trabalhou com uma empresa de segurança privada que presta serviços ao governo. Isso vai muito além da Voealto. Enquanto isso, no hospital, Lucas recebia alta com instruções para consultar um cardiologista devido ao estresse cardíaco causado pelo taser. Ele ainda estava abalado, envergonhado pela humilhação pública e pelo fato de ter sido algemado diante de dezenas de estranhos. Sentado na cama, ele segurava o berimbau que trouxera na mochila, suas mãos traçando o arco de madeira como se buscasse conforto nas tradições que o conectavam aos seus antepassados. Dona Rosa, que insistira em ficar no hospital, aproximou-se dele com um sorriso sábio. Sabe, Lucas, disse ela, sua voz rouca carregando a força de séculos. Na nossa cultura, quando um guerreiro é ferido, ele não se esconde. Ele dança. O berimbau é mais do que um instrumento. É a voz dos espíritos que lutam por nós. Lucas olhou para ela intrigado. Mas eu não me sinto um guerreiro agora, Dona Rosa. Eu me sinto quebrado. A anciã colocou a mão no ombro dele. Você está ferido, mas não quebrado. Os espíritos de Tupã e dos nossos ancestrais estão com você. E aquela chama que você carrega, ela vai queimar até a justiça ser feita. Fora do hospital, a multidão crescia, e a presença de Yara, uma jovem ativista indígena do povo Pataxó, trouxe ainda mais energia à manifestação. Yara, com longos cabelos negros e um colar de penas, organizou um círculo de dança inspirado nas tradições de sua comunidade, com tambores e cantos que ecoavam pelas ruas. Estamos aqui para mostrar que Lucas não está sozinho, gritou ela, enquanto as pessoas se juntavam, algumas cantando em tupi, outras batendo palmas ao ritmo do maracatu. Pedro, o músico que gravara o incidente no avião, começou a tocar um pandeiro, improvisando uma música que misturava ritmos afro-brasileiros com letras sobre resistência. No céu, na terra, na luta vamos vencer. Justiça para Lucas, o Brasil vai se erguer. O vídeo da manifestação, compartilhado ao vivo por Yara, alcançou milhares de pessoas, amplificando a indignação contra a Voealto. A hashtag Justiça para Lucas tornou-se um grito de guerra digital, com brasileiros de todos os cantos compartilhando suas próprias histórias de discriminação em voos, ônibus e até nas ruas. Enquanto isso, João se reuniu com Ana Clara e Mariana num café próximo ao hospital, longe dos olhares curiosos. Eles foram acompanhados por Mateus, um ex-comissário da Voealto, que após ver o vídeo de Lucas, decidiu romper o silêncio. Mateus, um jovem magro com tatuagens inspiradas na mitologia tupi, parecia nervoso, mas determinado. Eu trabalhei na Voealto por 5 anos, começou ele, mexendo no café com as mãos inquietas. Eles não falam abertamente sobre raça, mas está em tudo. Nos treinamentos, nos ensinam a observar certos passageiros com mais atenção. Homens negros, indígenas, qualquer um que pareça suspeito. Ele fez uma pausa, olhando para João. Clara Mendes já tinha reclamações contra ela. Passageiros negros e indígenas que ela tratou com grosseria, mas todas as queixas foram abafadas por Ricardo Lima. João anotava tudo, sua mente de advogado já traçando estratégias. Você tem provas disso, Mateus? Perguntou. Mateus assentiu, tirando um pendrive do bolso.
Aqui tem e-mails internos, relatórios de incidentes que nunca foram registrados oficialmente. Eu guardei tudo antes de pedir demissão. Ana Clara pegou o pendrive, seus olhos brilhando. Isso é ouro puro. Com essas provas podemos mostrar que o que aconteceu com Lucas é parte de um padrão. A investigação ganhou um novo fôlego quando Yara, através de seus contatos em comunidades indígenas, descobriu que Ricardo Lima tinha laços com uma empresa de segurança chamada Proteção Global, que desenvolvia táticas de controle de multidões para o governo. Eles adaptaram métodos de contra-terrorismo para usar em aviões, explicou Yara, enquanto mostrava a João uma pilha de documentos que conseguira com um primo que trabalhava na administração pública. É como se vissem passageiros negros e indígenas como ameaças em potencial, antes mesmo de fazermos qualquer coisa. João sentiu um peso no peito, percebendo que a luta não era apenas contra a Voz Alto, mas contra um sistema maior, enraizado em preconceitos que remontavam às feridas coloniais do Brasil. Eles acham que podem nos tratar como inimigos no nosso próprio país, disse ele, sua voz firme como o som de um atabaque. Mas vamos mostrar que os espíritos da justiça são mais fortes. Enquanto isso, a Voz Alto tentava controlar a narrativa. Horas após o incidente, a companhia emitiu um comunicado dizendo que apoia as decisões de sua tripulação para garantir a segurança da cabine e que Clara Mendes fora colocada em licença administrativa com salário. No entanto, a pressão pública crescia. O vídeo de Dona Rosa, agora com legendas em português, inglês e até tupi, foi compartilhado por celebridades como Anitta e líderes indígenas como Sônia Guajajara, que exigiram uma investigação federal. Mas a Voz Alto não ficou parada. Na manhã seguinte, Ana Clara descobriu que seu site, onde publicara uma matéria detalhando o histórico de Clara Mendes, fora hackeado. Todas as suas postagens sobre o caso desapareceram e mensagens anônimas começaram a chegar, ameaçando-a de processos judiciais. Eles estão tentando nos calar, disse Ana frustrada, enquanto tentava recuperar os arquivos. Yara, com sua energia incansável, teve uma ideia. Vamos levar isso para as ruas, sugeriu ela. Os espíritos não falam por computadores. Eles falam através do povo. Naquela noite, Yara organizou uma cerimônia no Largo do Machado, uma praça histórica no Rio. Centenas de pessoas compareceram, incluindo líderes indígenas, capoeiristas, sambistas e estudantes. No centro da praça, um grande círculo se formou, com tambores e berimbaus ecoando sob as estrelas. Dona Rosa, com sua presença imponente, liderou uma oração guarani, pedindo aos ancestrais que guiassem Lucas e sua família. Quando a injustiça tenta apagar nossa voz, disse ela, erguendo as mãos ao céu, os espíritos da floresta nos lembram que somos muitos, somos fortes. Lucas, ainda hesitante, foi convencido por Mariana a comparecer. Ele ficou no centro do círculo, segurando seu berimbau, e, incentivado por Pedro, tocou uma ladainha de capoeira, sua voz trêmula ganhando força a cada nota. A multidão aplaudiu, e pela primeira vez desde o incidente, Lucas sentiu um lampejo de esperança. Você é um guerreiro, menino, disse Pedro batendo em seu ombro. A capoeira nos ensina a cair e levantar. Você vai levantar. Enquanto a cerimônia acontecia, João trabalhava incansavelmente. Ele entrou com uma ação judicial contra a Voz Alto, Clara Mendes e Ricardo Lima, acusando-os de violação de direitos civis, agressão e negligência corporativa. A ação não era apenas em nome de Lucas, mas também de outros passageiros que sofreram tratamento semelhante. Mateus, agora um aliado crucial, concordou em testemunhar, apesar dos riscos. Eu sei que posso perder qualquer chance de trabalhar na aviação de novo, disse ele a João, mas o que aconteceu com seu filho foi errado. Alguém precisa falar a verdade. João também contatou Beatriz Almeida, uma juíza federal de ascendência indígena conhecida por sua imparcialidade. Ele sabia que o caso seria difícil, já que a Voz Alto tinha advogados poderosos e conexões no governo, mas a força da comunidade, amplificada pela cerimônia de Yara, dava a ele coragem. No entanto, a luta ficou mais perigosa. 2 dias após a cerimônia, Mariana recebeu uma ligação anônima no hospital onde trabalhava, alertando-a para ficar quieta se quisesse proteger sua família.
Lucas, ao voltar para o hotel onde estavam hospedados, notou um homem de terno tirando fotos deles do outro lado da rua. A família decidiu mudar de hotel, e João comprou um celular pré-pago para comunicações seguras. Ana Clara, por sua vez, descobriu que sua conta de e-mail fora invadida, mas com a ajuda de Tiago, um jovem hacker que conheceu na manifestação, ela conseguiu recuperar parte dos dados. Tiago, um estudante de tecnologia com paixão por justiça social, disse a Ana: "Eles podem apagar seus arquivos, mas não podem apagar o povo. Vou garantir que suas provas cheguem ao mundo." Ele rastreou a origem do ataque cibernético até uma empresa de reputação contratada pela Voe Alto, revelando que a companhia estava gastando milhões para abafar o caso. Enquanto isso, Lucas tentava se recuperar. Ele voltou a treinar capoeira com seu grupo no Rio, incentivado por Yara e Pedro, que se tornaram seus novos amigos. Num treino ao ar livre, sob as árvores de um parque carioca, Lucas executou uma ginga perfeita, sentindo o ritmo do berimbau restaurar sua confiança. "Você dança como os guerreiros de outrora", disse Yara, sorrindo. "A capoeira é resistência, Lucas. Cada golpe que você dá é uma resposta à injustiça." Apesar do progresso, Lucas ainda tinha pesadelos com o taser, acordando suado no meio da noite, ouvindo o som dos fios elétricos em sua mente. Mariana, com sua experiência como enfermeira, começou a estudar técnicas de cura tradicionais indígenas, aprendendo com Dona Rosa sobre chás e rituais que ajudavam a acalmar a alma. "O trauma é uma ferida", disse Dona Rosa, enquanto preparava uma infusão de ervas para Lucas. "Mas como a floresta, você vai crescer mais forte onde foi cortado." A pressão pública continuava a crescer. A Voe Alto tentou oferecer um acordo de R$100 mil, com uma cláusula de confidencialidade, mas João recusou sem hesitar. "Isso não é sobre dinheiro", disse ele a Mariana. "É sobre garantir que nenhuma outra criança passe pelo que Lucas passou." Ana Clara publicou uma nova matéria, desta vez em parceria com um grande jornal, detalhando as conexões de Ricardo Lima com a proteção global, e como as táticas de segurança da Voe Alto espelhavam métodos usados contra minorias em operações policiais. A matéria, intitulada "O Racismo nos Céus do Brasil", causou uma onda de indignação, com protestos se espalhando para São Paulo, Salvador e Brasília. Yara organizou mais eventos, incluindo uma marcha até a sede da Voe Alto no Rio, onde capoeiristas, sambistas e líderes indígenas dançaram e cantaram em solidariedade a Lucas. Durante a marcha, Dona Rosa entregou a Lucas uma pena de arara, um símbolo de coragem na cultura guarani. "Carregue isso com você", disse ela. "É a força dos nossos antepassados." No final da semana, João recebeu uma ligação inesperada de um número desconhecido. "Senhor Silva, aqui é o agente federal Rafael Costa", disse uma voz grave. "Precisamos conversar sobre o caso do seu filho. Não pelo telefone. Encontre-me amanhã no aterro do Flamengo, perto do Monumento aos Povos Indígenas." João sentiu um misto de esperança e cautela. Seria Rafael um aliado ou mais uma tentativa de intimidação? Ele olhou para Lucas, que dormia no sofá do hotel, o berimbau ao seu lado, e para Mariana, que lia um livro sobre medicina indígena. A chama da justiça ardia forte, mas João sabia que a batalha estava entrando numa fase ainda mais perigosa. A Voe Alto, com seus aliados poderosos, não desistiria facilmente. Mas, como os guerreiros da floresta, a família Silva estava pronta para lutar, guiada pela força da comunidade e pela sabedoria ancestral que os conectava à terra e aos espíritos. No Tribunal Federal em Brasília, sob o teto alto de colunas brancas que lembravam os templos sagrados dos povos indígenas, João Silva se levantou diante da juíza, seus olhos ardendo com a força de um guerreiro que carrega o peso de uma nação. Ele não era apenas um advogado defendendo seu filho, Lucas, mas um símbolo da luta contra a injustiça, que, como uma corrente colonial, ainda prendia os corações e as mentes de muitos no Brasil. "Este caso não é apenas sobre meu filho, Lucas Silva, que foi atacado com um taser por pedir para usar o banheiro no voo 1923, começou João, sua voz ecoando com a firmeza de um atabaque em uma roda de capoeira. "É sobre todas as crianças negras e indígenas que todos os dias são vistas como ameaças apenas por existirem. É sobre um sistema que permite que uma companhia aérea, sob o pretexto de segurança, viole os direitos humanos de seus passageiros."
A sala estava silenciosa, os olhares dos jurados fixos nele, enquanto do lado de fora, uma multidão se reunia, cantando hinos tradicionais guarani e sambas de resistência, suas vozes subindo como as asas de um pássaro sagrado, o símbolo da justiça que Dona Rosa, a anciã guarani, descrevera em suas histórias. Lucas, sentado entre Mariana e Yara, segurava a pena de arara que Dona Rosa lhe dera, sentindo a força dos ancestrais pulsar em seu peito. A batalha havia chegado ao seu clímax, e a família Silva, apoiada pela comunidade, estava pronta para voar alto, desafiando os ventos da opressão. A juíza Beatriz Almeida, uma mulher de ascendência indígena com olhos penetrantes que pareciam ver além das palavras, presidia o tribunal com uma autoridade calma, mas inabalável. Sua presença era um lembrete de que a justiça, como as florestas brasileiras, podia ser forte e resiliente, mesmo diante das tempestades. Do outro lado da sala, Isabela Costa, a advogada da Voz Alto, uma mulher de gestos calculados e sorriso profissional, conferenciava com seus colegas, incluindo Ricardo Lima, o diretor de segurança da companhia, cujo rosto endurecido não conseguia esconder o nervosismo. Clara Mendes, a comissária que atacara Lucas, estava sentada sozinha, uma estratégia clara da Voz Alto para distanciá-la da responsabilidade corporativa. João, no entanto, não estava ali apenas para culpar Clara. Ele queria expor um sistema inteiro, um monstro com muitas cabeças, como as lendas indígenas descreviam as forças do mal que tentavam apagar a luz da verdade. O julgamento começou com as declarações iniciais. Isabela foi a primeira, sua voz polida tentando pintar o incidente como um mal-entendido trágico. Senhoras e senhores do júri, disse ela, este caso é sobre a segurança em um ambiente de alta pressão, a 30 mil pés de altitude. A comissária Clara Mendes tomou uma decisão em frações de segundo para proteger os passageiros. Lamentamos o ocorrido, mas não há evidências de motivação racial ou de falha corporativa. Sua narrativa era cuidadosamente construída, mas os jurados, muitos dos quais haviam visto o vídeo de Dona Rosa, mantinham expressões céticas. Quando chegou a vez de João, ele caminhou até o centro da sala sem anotações, como um contador de histórias guarani diante de uma fogueira. Este caso é sobre um menino de 15 anos, um estudante brilhante que sonhava em tocar seu berimbau num festival cultural. Começou ele. Lucas Silva não foi avaliado como um jovem cheio de vida e sonhos. Ele foi julgado pela cor de sua pele, tratado como uma ameaça por uma companhia que treina seus funcionários para ver corpos negros e indígenas como perigosos. Este julgamento é sobre justiça, não apenas para Lucas, mas para todos aqueles que já foram silenciados. Sua voz, carregada de emoção e precisão, tocou os jurados, e até Beatriz Almeida inclinou a cabeça, visivelmente impactada. O testemunho começou com os passageiros do voo 1923. Dona Rosa foi a primeira a subir ao banco das testemunhas, sua bengala batendo suavemente no chão como o ritmo de um tambor sagrado. Vestida com um xale colorido tecido por sua comunidade, ela falou com a autoridade de uma anciã. Eu vi tudo, disse apontando para Clara Mendes. Aquele menino foi educado, como meus netos quando pedem permissão, mas aquela mulher o olhou como se ele fosse um inimigo. Deixou outro garoto, branco, usar o banheiro, mas atacou Lucas com um taser. Na minha cultura, quando alguém fere uma criança, os espíritos da floresta exigem justiça. Ela ergueu a mão mostrando um colar de sementes. Este é o símbolo da verdade, e a verdade é que Lucas foi vítima de racismo. O depoimento de Dona Rosa, gravado por jornalistas, foi transmitido ao vivo, reacendendo a hashtag Justiça para Lucas. Pedro, o músico, também testemunhou, mostrando o vídeo que gravara no avião. Eu toquei pandeiro em muitas rodas de capoeira, disse ele, e sei reconhecer quando alguém está apenas tentando existir. Lucas não fez nada além de pedir para usar o banheiro. A comissária o atacou porque ele é negro. A defesa tentou desacreditar os testemunhos, sugerindo que Dona Rosa e Pedro eram parciais, mas a consistência de suas histórias, apoiada por múltiplos vídeos, era inegável. Mateus, o ex-comissário da Voz Alto, trouxe uma reviravolta ao tribunal. Com a voz firme, ele revelou os detalhes do programa secreto de segurança liderado por Ricardo Lima. Eles nos ensinaram a gerenciar certos passageiros com mais rigor, disse ele, segurando o pendrive que entregara a João.
Nunca diziam negros ou indígenas, mas as descrições eram claras. Clara Mendes fazia parte de uma equipe especial que carregava tasers, algo que viola todas as regras da aviação. Isabela tentou interrompê-lo com objeções, mas Beatriz Almeida as rejeitou, exigindo que Mateus continuasse. Eu saí da Voialto porque não podia mais fazer parte disso, concluiu ele. O que aconteceu com Lucas foi o resultado de anos de políticas discriminatórias. Enquanto o julgamento avançava, a pressão pública aumentava. Fora do tribunal, Iara organizou uma grande manifestação no Eixo Monumental, com milhares de pessoas dançando capoeira, samba e toré, uma dança indígena que celebrava a resistência. Tambores ecoavam, e faixas com as palavras "Asas da Justiça" tremulavam ao vento. Iara, com seu colar de penas, liderava o grupo cantando: "Ninguém vai calar nossa voz, somos a força da terra e do céu." Lucas, que inicialmente relutava em sair do hotel devido ao trauma, foi convencido por Mariana a participar. Ele segurou seu berimbau e, num momento de coragem, tocou uma ladainha no centro da roda de capoeira. A multidão o aplaudiu, e pela primeira vez em semanas, Lucas sentiu seu espírito se erguer, como o pássaro sagrado das lendas de Dona Rosa. "Você é mais forte do que imagina", disse Iara, abraçando-o. A capoeira nos ensina que mesmo na queda, encontramos a força para voar. No tribunal, Ana Clara testemunhou, trazendo documentos e e-mails que ela e Tiago, o jovem hacker, haviam recuperado após o ataque cibernético. A Voialto contratou uma empresa para manipular a narrativa nas redes sociais, revelou Ana, mostrando capturas de tela de contas falsas que espalhavam mentiras sobre Lucas, chamando-o de agressivo e desordeiro. Tiago, que também foi chamado como testemunha, explicou como rastreara os ataques até a Proteção Global, a empresa de segurança ligada a Ricardo Lima. "Eles gastaram milhões para proteger a imagem da Voialto", disse Tiago, ajustando os óculos. "Mas a verdade não pode ser apagada quando o povo está unido." O testemunho de Tiago, com sua linguagem jovem e direta, ressoou com os jurados, especialmente os mais novos, que reconheciam o poder das redes sociais na luta por justiça. O momento mais dramático veio com o depoimento de Clara Mendes. Sob as perguntas cuidadosamente ensaiadas de Isabela, ela se apresentou como uma profissional dedicada que agiu por medo. "Eu temi pela segurança dos passageiros", disse com a voz trêmula. "O garoto estava confrontando minha autoridade." João, na sua vez de interrogar, foi implacável. "Senhora Mendes", começou ele com um tom calmo mas afiado, "a senhorita recebeu treinamento formal para avaliar ameaças?" Clara hesitou. "Não exatamente, mas..." João a interrompeu, mostrando um manual da Voialto. "Este documento diz que comissários não devem usar armas, incluindo tasers, em nenhuma circunstância. Por que a senhorita carregava um taser?" Clara gaguejou, e João continuou. "E por que permitiu que um passageiro branco usasse o banheiro minutos antes, mas atacou meu filho?" A sala ficou em silêncio, e Clara não tinha resposta. João concluiu. "Em seus 15 anos como comissária, quantos passageiros brancos a senhorita tasou?" "Nenhum", admitiu ela baixando os olhos. "Obrigado, sem mais perguntas", disse João, voltando ao seu lugar, enquanto murmúrios percorriam o tribunal. Ricardo Lima foi o próximo, projetando uma confiança arrogante ao defender as políticas de segurança da Voialto. "Nossas ações são baseadas em comportamento, não em raça", afirmou ele. João, porém, apresentou um e-mail interno de Lima, descoberto por Mateus, onde ele instruía a equipe a controlar passageiros problemáticos de certos grupos demográficos. "Senhor Lima", perguntou João, "quem autorizou o uso de tasers pela equipe especial?" Lima hesitou, olhando para os executivos da Voialto. "Foi uma decisão coletiva", respondeu. João exibiu outro e-mail, assinado pelo CEO da Voialto, Eduardo Santos, aprovando o programa. "Então o senhor e o CEO Santos sabiam que isso violava as regras federais?" perguntou João. Isabela objetou, mas Beatriz Almeida permitiu a pergunta. Lima, encurralado, admitiu. "Sim, mas acreditávamos que era necessário para a segurança." O tribunal explodiu em murmúrios e Beatriz Almeida bateu o martelo, exigindo ordem. O testemunho final veio do agente federal Rafael Costa, que após receber autorização do Ministério da Justiça, revelou os resultados de sua investigação sobre a Voialto. Há 18 meses,
Começamos a investigar padrões de incidentes de segurança que afetavam desproporcionalmente passageiros negros e indígenas, disse ele. O que descobrimos foi um programa sistemático de perfilamento racial, disfarçado como protocolo de segurança. A Voe Alto não agiu sozinha. Ela trabalhou com a Proteção Global, que adaptou táticas de contra-terrorismo para controlar passageiros. Sua revelação confirmou o que João e Ana Clara já suspeitavam, mas o peso de um agente federal corroborando as acusações mudou o jogo. Isabela tentou desacreditar Rafael, sugerindo que ele tinha motivações pessoais, mas Beatriz Almeida cortou suas objeções, declarando: "O testemunho é relevante, a verdade deve ser ouvida." Enquanto o julgamento avançava, a Voe Alto enfrentava uma crise. A hashtag Boicote Voe Alto ganhou força, com celebridades e influenciadores anunciando que não voariam mais com a companhia. A Agência Nacional de Aviação Civil, sob pressão do Congresso, anunciou uma investigação sobre as práticas de segurança da Voe Alto. As ações da companhia caíram 25% e a moral interna desabou, com funcionários exigindo mudanças. Dona Rosa, Yara e Pedro organizaram um evento comunitário no Rio, onde Lucas se apresentou numa roda de capoeira, tocando seu berimbau com uma força que emocionou a todos. "Esse menino é um guerreiro", disse Dona Rosa à multidão. "Como o pássaro da justiça, ele voa acima da dor." A apresentação foi transmitida ao vivo e Lucas, pela primeira vez, sentiu que estava recuperando sua dignidade. No último dia do julgamento, Isabela ofereceu um acordo de R$10 milhões, sem cláusula de confidencialidade, mas com um pedido de desculpas público. João recusou. "Não é sobre dinheiro", disse ele. "É sobre garantir que nenhuma criança sofra o que Lucas sofreu." Em seu argumento final, João falou diretamente ao júri, evocando as histórias dos povos indígenas que resistiram à opressão. Quando Lucas se levantou para usar o banheiro, ele não era uma ameaça. Ele era um menino com sonhos, como seus filhos, seus netos. Mas a Voe Alto o viu como um perigo porque foi treinada para ver corpos negros e indígenas assim. "Vocês têm o poder de dizer que, no Brasil, uma criança merece respeito, independentemente da cor de sua pele." Sua voz ecoou, e até Beatriz Almeida pareceu comovida. Shua. Após 3 horas de deliberação, o júri retornou. A porta-voz, uma mulher negra de meia-idade, levantou-se. "No caso de Silva contra Voe Alto, nas acusações de violação de direitos civis, agressão e negligência corporativa, declaramos a favor do autor. Para os danos, eles concederam a Lucas R$20 milhões em compensação e 50 milhões em danos punitivos, um veredicto histórico." Beatriz Almeida acrescentou: "Encaminharei este caso ao Ministério da Justiça para investigação criminal. As violações das regulamentações de aviação e os potenciais crimes contra os direitos civis exigem exame completo." O tribunal explodiu em aplausos, enquanto João abraçava Mariana e Lucas, lágrimas de alívio escorrendo por seus rostos. Nos meses seguintes, as consequências foram profundas. Clara Mendes enfrentou acusações criminais por agressão, enquanto Ricardo Lima e Eduardo Santos foram indiciados por conspiração e obstrução de justiça. A Voe Alto passou por uma reestruturação completa, com novos líderes implementando treinamentos antirracismo e eliminando políticas de perfilamento. A Agência Nacional de Aviação Civil instituiu regulamentações que exigiam relatórios públicos sobre queixas de passageiros, categorizadas por raça, para identificar padrões de discriminação. Lucas, usando parte do dinheiro do acordo, fundou a Asas do Futuro, uma organização que apoiava vítimas de discriminação racial no transporte, inspirada nas tradições de resistência indígena e afro-brasileira. Ele também criou uma bolsa de estudos para jovens negros e indígenas que desejavam estudar direito ou engenharia, garantindo que as próximas gerações tivessem vozes nas salas de decisão. Mariana voltou ao trabalho como enfermeira, agora focada em terapias de trauma que combinavam medicina ocidental com práticas indígenas, como as ensinadas por Dona Rosa. João expandiu sua firma de advocacia, criando uma divisão para casos de discriminação no transporte, oferecendo representação gratuita a vítimas sem recursos. Yara tornou-se uma líder nacional, organizando eventos que celebravam a cultura indígena e afro-brasileira enquanto exigiam justiça.
Dona Rosa, com sua sabedoria ancestral, continuou a guiar Lucas, ensinando-o rituais de cura que o ajudaram a superar os pesadelos. Pedro gravou uma música, Voo da Justiça, que se tornou um hino de resistência, tocada em manifestações por todo o Brasil. Um ano após o incidente, Lucas enfrentou um teste final. Ele precisava viajar de avião novamente, desta vez para Brasília, onde testemunharia numa audiência congressional sobre discriminação no transporte. Na noite anterior, ele sentou-se com os pais, segurando o berimbau. "E se acontecer de novo?", perguntou, sua voz hesitante. João colocou a mão em seu ombro. "Não vai acontecer, porque você mudou o sistema. Sua coragem fez o Brasil ouvir." No voo, os comissários foram respeitosos e Lucas, pela primeira vez, sentiu-se seguro no céu. Ao aterrar em Brasília, ele olhou pela janela e sorriu. "Nós conseguimos, né?", disse ele. Mariana, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Você conseguiu, meu guerreiro. Você deu asas à justiça." O caso Silva contra Voe-Alto tornou-se um marco, ensinado em escolas de direito e citado como um exemplo de como a coragem de uma família, apoiada pela comunidade, pode transformar um país. A luta de Lucas, como o pássaro sagrado das lendas guarani, voou alto, levando esperança e mudança para todos que acreditam que a justiça, como a floresta, sempre encontra uma maneira de crescer novamente. A história de O Voo da Justiça não é apenas um relato sobre a luta de uma família contra a discriminação racial no voo 1923 da Voe-Alto, mas também um espelho que reflete as dores, a resiliência e a força de um povo que, como as florestas brasileiras, resiste às tempestades da opressão. A jornada de Lucas Silva, um jovem de 15 anos que foi brutalmente atacado com um taser por uma comissária de bordo simplesmente por pedir para usar o banheiro, é mais do que um caso jurídico. É uma narrativa que ressoa com as tradições dos povos indígenas brasileiros, como os Guarani, que ensinam que a justiça é como o pássaro sagrado que voa acima das nuvens, guiado pelos espíritos da verdade. Esta história, impregnada de elementos culturais como a capoeira, o berimbau, os cantos guarani e as danças de resistência, oferece lições profundas que podemos aplicar em nossas vidas, inspirando-nos a viver com coragem, solidariedade e conexão com nossas raízes. Como os anciãos indígenas nos ensinam, cada experiência, mesmo a mais dolorosa, carrega uma semente de sabedoria que, se plantada com cuidado, floresce em transformação. Abaixo, compartilho minhas reflexões sobre as lições dessa história e como elas podem guiar nossas ações no dia a dia, enraizadas na cosmovisão dos povos originários do Brasil. A primeira lição que O Voo da Justiça nos oferece é a importância da coragem diante da injustiça. Lucas, apesar do trauma de ser tasado, humilhado e algemado, não se deixou silenciar. Sua decisão de enfrentar o sistema, apoiado por seus pais, João e Mariana, reflete o espírito dos guerreiros indígenas que, como nas lendas guarani, enfrentam serpentes gigantes para proteger suas comunidades. Na cultura indígena, a coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de agir apesar dele, como o som do berimbau que ressoa mesmo em meio à tempestade. Para nós, isso significa não nos calarmos quando testemunhamos injustiças, sejam elas no trabalho, na escola ou na rua. Quantas vezes vemos alguém sendo tratado com desrespeito por causa de sua cor, origem ou crenças, e optamos pelo silêncio por medo de represálias? A história de Lucas nos desafia a ser como Dona Rosa, a anciã guarani, que com sua bengala e seu celular antigo, ergueu a voz para defender um menino que não conhecia. Aplicar essa lição na vida cotidiana significa tomar partido, mesmo que seja desconfortável, seja confrontando um comentário racista numa roda de amigos ou apoiando um colega que enfrenta discriminação. Como os indígenas nos ensinam, a coragem é um fogo coletivo que se fortalece quando compartilhado. Outra lição poderosa é o poder da comunidade na luta por justiça. A história de Lucas ganhou força não apenas por causa da determinação de sua família, mas pelo apoio de pessoas como Dona Rosa, Pedro, Yara, Mateus e Ana Clara, que se uniram como uma roda de capoeira, cada um trazendo sua energia para o círculo. Na cosmovisão indígena, a comunidade é como a floresta. Cada árvore, cada rio, cada animal tem seu papel, e juntos eles sustentam a vida.
A manifestação no Largo do Machado, com tambores, danças toré e cantos guarani, mostra como a união pode amplificar uma causa. No Brasil, onde as raízes afro-indígenas pulsam em nossa música, dança e espiritualidade, essa lição nos convida a fortalecer nossos laços comunitários. Podemos aplicar isso organizando eventos culturais, como rodas de capoeira ou saraus, para discutir questões sociais, ou simplesmente estando presentes para apoiar um vizinho em dificuldade. A solidariedade, como o pandeiro de Pedro ou a pena de arara de Dona Rosa, é uma ferramenta que transforma vozes isoladas num coro poderoso. A história também nos ensina sobre a importância de preservar e honrar nossas raízes culturais como fonte de força. Lucas encontrou refúgio na capoeira, no berimbau e nas histórias de Dona Rosa, que o conectaram aos espíritos ancestrais guarani. Na cultura indígena, os rituais, as danças e os objetos sagrados, como o colar de sementes ou a pena de arara, são portais para a sabedoria dos antepassados. Quando Lucas tocou o berimbau na manifestação, ele não apenas expressou sua dor, mas também sua resiliência, como os guerreiros que dançam para invocar proteção. Para nós, isso significa valorizar nossas tradições, sejam elas a capoeira, o samba, o candomblé ou as cerimônias indígenas. Podemos aplicar essa lição participando de eventos culturais, aprendendo com os mais velhos, como Dona Rosa, ou ensinando às gerações mais jovens o valor de suas heranças. No meu bairro, por exemplo, organizei uma roda de capoeira comunitária para crianças, inspirada por Lucas, onde elas aprendem não apenas os movimentos, mas também a história de resistência por trás da prática. Honrar nossas raízes é como plantar uma árvore sagrada, suas folhas nos protegem, e suas raízes nos mantêm firmes. A resistência à manipulação e às narrativas falsas é outra lição crucial. A Voe Alto tentou distorcer a verdade, espalhando mentiras sobre Lucas e atacando a credibilidade de sua família. No entanto, o vídeo de Dona Rosa, os documentos de Mateus e o trabalho de Tiago, o hacker, provaram que a verdade, como o rio que corta a floresta, sempre encontra seu caminho. Na cosmovisão guarani, a verdade é protegida por Tupã, o espírito da criação, e não pode ser apagada por mãos humanas. Essa lição nos alerta para a manipulação nas redes sociais e na mídia, onde narrativas falsas muitas vezes tentam justificar a discriminação. Aplicar isso na vida significa buscar fontes confiáveis, ouvir as vozes das vítimas e usar nossa influência, por menor que seja, para compartilhar a verdade. Como Ana Clara, podemos escrever, gravar ou compartilhar histórias que desafiem mentiras. Recentemente, quando vi uma postagem racista circulando no meu bairro, organizei um grupo para desmenti-la com fatos e vídeos, inspirado pela persistência de Tiago. A verdade é nossa arma mais poderosa, e como os indígenas nos ensinam, ela brilha mais forte quando compartilhada com o coração. A história de Lucas também destaca a importância de transformar a dor em ação positiva. Após o trauma, Lucas fundou a Asas do Futuro, uma organização que apoia vítimas de discriminação racial, inspirada nas tradições de resistência indígena e afro-brasileira. Na cultura guarani, as feridas são vistas como sementes que, quando cuidadas, geram novas florestas. Lucas transformou sua dor num legado de esperança, como o pássaro da justiça que voa acima das nuvens. Isso nos ensina a canalizar nossas experiências difíceis em ações que beneficiem os outros. Podemos aplicar isso criando projetos comunitários, como bolsas de estudo, oficinas culturais ou grupos de apoio, como fez Lucas. No meu caso, inspirado por essa história, comecei a oferecer aulas gratuitas de percussão para jovens em minha comunidade, ensinando ritmos afro-brasileiros como uma forma de empoderamento. Cada pequeno ato, como plantar uma semente, pode crescer e mudar vidas. Por fim, o voo da justiça nos lembra que a luta por justiça é uma jornada coletiva que exige paciência e resiliência. A vitória da família Silva não veio facilmente. Eles enfrentaram ameaças, ataques cibernéticos e tentativas de silenciamento. No entanto, como os povos indígenas que resistiram séculos de colonização, eles perseveraram, guiados pela sabedoria ancestral e pelo apoio da comunidade. Na cosmovisão guarani, a paciência é como o crescimento de uma árvore, lento, mas inabalável.
Para nós, isso significa não desistir diante de obstáculos, seja na luta contra o racismo, a desigualdade ou qualquer forma de injustiça. Podemos aplicar isso em nossas vidas mantendo-nos firmes em nossos valores, mesmo quando a mudança parece distante. Recentemente, participei de uma campanha local para melhorar o acesso à educação para crianças indígenas, e apesar dos desafios, cada pequena vitória, como a abertura de uma nova sala de aula, reforça a importância de continuar. Essas lições, enraizadas na sabedoria dos povos originários, nos mostram que a justiça não é apenas um destino, mas um caminho que trilhamos juntos. A história de Lucas nos convida a ser guerreiros, como os capoeiristas que dançam na roda, enfrentando a opressão com graça e força. Ela nos ensina a valorizar a comunidade, como a floresta que protege suas árvores, e a honrar nossas raízes, como os rituais que conectam passado e presente. Acima de tudo, nos lembra que mesmo nas tempestades mais escuras, o pássaro da justiça sempre encontra seu voo. Aplicar essas lições significa viver com propósito, agir com coragem e nunca esquecer que, como os povos indígenas nos ensinam, somos todos parte de uma grande teia de vida, onde cada ato de resistência fortalece o todo. Se a história de Lucas e a luta da família Silva tocaram seu coração, deixe sua voz ecoar como o som do berimbau numa roda de capoeira. Curta este vídeo para mostrar que você apoia a justiça e a luta contra a discriminação. Compartilhe com seus amigos, familiares e nas suas redes sociais para espalhar essa mensagem de resistência e esperança. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que celebram a força dos povos indígenas e afro-brasileiros na busca por um Brasil mais justo. E nos comentários conte-nos: o que você faria se testemunhasse uma injustiça como a que aconteceu com Lucas? Você se levantaria como Dona Rosa ou o medo o faria hesitar? Compartilhe suas experiências e reflexões porque, como os espíritos da floresta nos ensinam, cada voz conta na luta por justiça. Juntos, podemos fazer o pássaro da justiça voar ainda mais alto.